Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar lendo aqui o Murakami, né? A Crônica do Pássaro de Corda, terceira parte, né? Ou seja, do vídeo, né? Porque na verdade são três livros em um, né? Se eu for analisar aqui, são três livros em um. E nós estamos finalizando então o livro um para começar o livro 2, né? Então, na verdade, assim, olha o tamanho do livro, né? Mas na verdade são três, né? São três assim, ciclos de história. E contando a história do Toru Okada. Toru Okada é um cidadão comum que ficou desempregado, que saiu do serviço, e a mulher trabalha muito, a mulher chega tarde em casa, vamos saber logo por que ela chega tarde em casa, né? E o casamento não anda muito bem. E para piorar, o gato sumiu. Né? O gato que que chama Noboru. Até anotei o nome do gato, Noboru, que por coincidência ou não, é o nome do cunhado, ou seja, o irmão da Kumiko, a esposa. E o Toru não gosta nadinha desse cunhado que agora se esmou de ser político. É aquele cara assim, intelectual de mídia, né? Vai no jornal, assim, nas karaokê de mídia. É um cara que aparece muito na televisão, dando entrevista, fala de todas as coisas, parece youtuber, né? Fala de todos os assuntos possíveis, sem nenhuma profundidade, né? E fala de acordo com o público que interessa, né? Então a gente já viu os capítulos aqui falando desse personagem que tem o nome do gato, e o gato sumiu, né? Então nós estamos esperando que uma certa Malta Kano, que é tipo uma astróloga aqui, uma adivinha, ela vai conseguir achar uma pista esotérica aí de onde está esse gato, né? Você vê se ela consegue alguma informação do além para ver onde está esse gato. E ela liga para ele e fala assim, olha, não estou achando esse gato, acho que vocês não vão achar esse gato. E enquanto isso, né, onde nós paramos aqui no final da parte 1, ou do livro 1, é as histórias da guerra. Né? A gente sabe que o Honda, né, o Dr. Honda, que foi o cabo durante a Segunda Guerra Mundial, lá na região da China, da Mongólia, ali na divisa com a Rússia, né, a União Soviética, a gente viu essa parte da Segunda Guerra Mundial, que é o seguinte, o Murakami aqui, né, vai introduzindo história dentro de história. Então a gente tem um primeiro núcleo de história, vai surgindo um outro núcleo de história, e aí ele colocou então a Segunda Guerra Mundial e aquelas confusões lá, né, tem três capítulos aqui, 11, 12 e 13, só esse relato do tenente Mamiya, né? Esse tenente, ele foi salvo pelo Honda, o cabo Honda, né? Durante uma missão mal sucedida lá, né? No território mongol, né? Onde a Mongólia, né? A Rússia e tal. E aí ele vai narrar então detalhes, né? Passou literalmente no fundo do poço, até ser resgatado pelo Honda. E por isso essa amizade, né? E a última pessoa para quem o Honda deixou informação foi para esse tenente. E aí o tenente ligou para o Toru e falou, ó, eu tenho aqui uma envelope, uma encomenda, né, do senhor Honda, do Dr. Honda, para vocês, né, porque é o último desejo dele. Beleza, então ele vai explicar como é que eles se conheceram na guerra, né. E aí tem toda aquela questão lá do Império Japonês, né? Lembrar que teve uma guerra entre a Rússia e o Japão lá em 1905, a Rússia perdeu, né? O Império Russo perdeu, teve a Revolução de 1905, né? A gente sabe isso aí. E aí o Japão mostrou superioridade, tanto é que manteve um exército na Manchúria, né? Aquela região norte ali. E depois foi invadindo o Japão, né? Que aí é a Segunda Guerra Mundial. E aí o Japão atacou os Estados Unidos, né? Em Pearl Harbor, lá em 41. Então ele vai contando tudo isso aqui. E no final da Segunda Guerra Mundial, os russos estavam esperando para atacar o Japão. Só que aí teve as bombas, né? A bomba nuclear lá de Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e em Nagasaki, são duas cidades. E aí o Japão se rendeu aos Estados Unidos da América. Né? Então, ou seja, quase que os russos, né, os soviéticos entraram aí em guerra. Porque o Japão tinha perdido, né, essa guerra de fronteira em 1939 para as forças soviéticas. Né? Tem uma questão assim. Então, na guerra de 1905, o Japão se deu bem. Depois, em 1939, os soviéticos tinham melhor equipamento, foi melhor que os japoneses. E aí os japoneses também ficaram assim, né, pensando, a gente ataca os Estados Unidos ou a Rússia, né? É claro que interessava para os alemães, né, o Terceiro Reich, que os japoneses atacassem ali no leste da Rússia. E a Rússia ficava em duas frentes, né? Ela foi atacada em 41 ali da região da Ucrânia. E imagine que os japoneses então atacassem ali na região da Mongólia, né? Então aí seria tudo que os nazis fascistas iam desejar ali no Terceiro Reich. Mas aí os japoneses foram fazer uma guerra que se estendeu para o Sudeste Asiático e chegou até as fronteiras da Índia, né? Então aí os britânicos ficaram ali enfrentando os japoneses que invadiram ali Singapura e tal, né? Quase chegaram na Austrália, né? Chegaram na Barreira de Corais. Então tem longas partes aqui falando de Segunda Guerra Mundial, essa questão do exército lá na Manchúria, né? Na Mongólia.
E aí o tenente Mami Ia foi prisioneiro, né, desses mongóis, foi jogado no fundo de um poço. Né? Depois tem cenas aqui de tortura, coisa horrorosa. É uma parte pesada que não tem nada a ver com os outros núcleos da história. Né? Assim, você pode até pular, mas se a gente conhece uma coisa assim na guerra, lê por curiosidade. Né? Ele inseriu então essa questão aí. Não é só que o problema aqui, né, que é o nível 1 da história, é o casamento do Toru, que está desabando. Né? Está desabando esse casamento. Então o sumiço do gato foi um mau sinal, porque o gato sumiu, ninguém acha mais, e ele fica ali em casa, né, pensando na vida, largou o serviço. A mulher chega tarde em casa, né, ele percebe perfume diferente, né, onde é que você ganhou esse perfume, né? Então, onde é que você arrumou esse perfume? E a relação entre eles muito, muito fria, né? Tanto que ele fica curioso por uma voz, né, assim, um entrevero erótico que tem na história aqui, que é um telefonema de vez em quando, a mulher liga para ele do nada, fala que ele conhece essa mulher, né? Ele não lembra quem é, e a mulher fica fazendo umas coisas assim bem estranhas no telefone, né? E outra coisa, os sonhos eróticos que ele tem com a irmã daquela adivinha, né? A adivinha chama Malta Cano e a irmã chama Creta, outra ilha, né? Creta Cano. Então ele tem vários sonhos eróticos com essa Creta. Então, ou seja, enquanto você vai acompanhando a história do Mamiya, né? Mamiya, esse tenente, ele vai mandando cartas, né? Tem uma carta que vai continuar a história do poço. O Toru fica tão impressionado com essa questão do poço que ele mesmo vai lá naquela casa lá no fundo do beco, né? Lembrar no início da história, o beco, onde ele foi procurar o gato, tem uma casa abandonada, uma casa assombrada, né? Que teve alguns crimes lá, algumas mortes, né? Fala aqui dessas questões. Do outro lado da rua, do outro lado do beco, tem uma vizinha que é a Mei, né? E ela fica na casa até ouvindo, né? Fica tipo psicólogo, um psicanalista, fica ouvindo as histórias dele. E ele falando, olha, né? A minha mulher foi embora. Então, o quê? Então já estamos no livro 2. Então é assim que abre o livro 2, a mulher dele foi embora. Então a Komiko simplesmente levantou, foi trabalhar, mas aí depois ela vai ligar lá pro serviço, vai descobrir que ela não foi trabalhar, e no dia seguinte também não foi trabalhar, não avisou, não deu, né, nenhuma justificativa, e cadê a Komiko, né? Então sumiu. Então aí ele vai lá conversar com a vizinha, né? A vizinha também liga pro serviço lá da esposa, então fica assim um negócio meio, né, e enquanto isso ele recebe as cartas do tenente contando, né, mais detalhes sobre o fundo do poço, né, como é que ele foi resgatado, como é que ele sobreviveu e tal, que é uma outra, né, e aí outra coisa, o tenente vai entregar lá o pacote, né, a última vontade do Dr. Honda, que foi justamente quem salvou o tenente durante a guerra, e por isso ele ficou amigo do cara, e aí o Honda deixou esse último, né, esse último desejo, essa caixa. E não é que o Toru vai abrir essa caixa, né, e a caixa está vazia. Ou seja, recebeu uma caixa vazia, né? Coisa mais sem sentido, né? Coisa assim. A gente achando que era uma muleta, lá, um relicário, uma lembrança da guerra, né? Um projétil, sei lá, qualquer coisa. Uma caixa vazia. Né? Então, assim, essa parte da guerra aí, né? E depois vai ter os relatos aqui, a carta que ele vai receber. Então, ou seja, é difícil resumir o livro, e se resumir tem, né, você vai deixar coisas de fora e vai os plot twists da história, né? Por exemplo, o caso da mulher sumir, né? Em nenhum momento dava a impressão, o casamento estava muito morno, muito frio, né? Mas em nenhum momento esperava que a mulher fosse sumir, né? Mas como o gato sumiu e ninguém sabe de nada, a mulher também sumiu. Muito bem, aí ele vai se encontrar então com a adivinha, né, a Malta Cano, e quem está lá? O Noboru, que é esse amado, idolatrado, midiático, intelectual, né? Que esse cunhado que ele não gosta. E o cunhado fala assim, ó, a sua mulher foi embora, grande novidade, ele já sabe que a mulher foi embora, né? Inclusive fica olhando quais as roupas que ela deixou no armário, né? Se ela levou tudo. Não, a roupa tá lá, os cosméticos estão lá, batom, maquiagem tá lá. Ele sabe que ela foi na lavanderia e pegou as roupas que estavam lá, né? Então ele foi lá pegar as roupas, já passou aqui, já levou as roupas. Então a roupa que ela foi embora foi as que estavam na lavanderia. Então você já sabe. Aí o cunhado, que ele não gosta nada, né, joga na cara dele, ó, sua mulher foi embora com outro, né? Então, tipo assim, o enganado é o último a saber, né? Então, ele fica sabendo que a mulher foi embora com outro e ele tem que lidar com isso agora, né? Então, ou seja, em todo esse momento que ela chegava tarde em casa, que ela falava que estava ocupada com o trabalho, ela estava tendo encontros com o outro, né? E agora o irmão da ex-esposa, né? Imagina que agora vai ser ex-esposa, fala assim, olha, eu nunca fui a favor desse casamento, né? Não era de meu interesse, mas eu, né, não tem nada a ver com isso, a vida de minha irmã. E agora é interessante que o cara falando, olha, esse Noboru é cheio dos BO também, né? Ele é cheio das tretas aqui na história. E
né, a irmã fala os podres dele aqui, as coisas estranhas que ele faz, né, os fetiches estranhos que ele tem. A gente sabe que ele tem uma acusação lá da Creta Cano, de que ela foi abusada por ele. Então, assim, o cara não tem moral nenhuma de nada, né? Pelo menos a gente já tem a voz do Toru aqui destruindo o cara totalmente. Então você não tem nenhuma. E agora você tem esse Noboru falando, olha, né, mesmo, né, a sua esposa, né, a minha irmã, foi embora com outro cara. Então, tipo assim, olha a situação do Toru, né? E o cara agora, né, dando troco, né? O Noboru falando, olha, você não é de confiança, você não quer nada na vida, você é um cara à toa, não tem serviço, né? O cara fala, o Toru no início ali falou que ele deixou o serviço porque quis, cansou lá de ser ajudante de advogado e tal, não tem nenhuma ambição na vida, enquanto que o Noboru é o contrário do Toru. O Noboru é aquele cara que quer ser político, lembra? Ele falou a parte que ele quer ser político, vai se candidatar, né? É um cara assim que é famoso, cara que aquele cara é o coach, né? É o coach. É a figura do coach da história, aquele cara assim, vamos prosperar, vamos empreender, né? Empreendedor, vamos subir na vida e tal. Então é o contrário do Toru, que é o cara apático, é o cara que vai deixa a vida me levar, vai, né? Fica lá procurando gato e tal, lá passando roupa, né? Então aí a gente não sabe, né? E se a história fosse contada pelo Noboru? Será que é verdade tudo que a gente sabe sobre ele? Né? Porque, obviamente, ele vai contar diferente. Ele não vai falar que é um intelectual midiático, né? Não vai falar que tem aquelas aberrações lá que a gente imagina que ele tenha, né? Vai se defender com relação não, eu que fui assediado, eu que fui seduzido pela Creta Cano, né? Então eu fico imaginando se tivesse um narrador em terceira pessoa, ia ser mais interessante, né? Porque aí você teria duas... Aí você ficaria em dúvida quem é que está falando a verdade, né? Tipo assim, né? Como você tem só a voz do narrador e ele já está desconstruindo o personagem ao longo dos capítulos, quando agora ele é confrontado com um cara que fala que você é isso, peraí, né? Se tivesse uma voz centrada no Noboru, a gente ia saber que, na verdade, o Toru é que é um cara desocupado mesmo, né? Então tudo que ele fala do Noboru é falso. Então a gente fica nesse negócio, você não sabe o que se acredita mesmo. No Toru, será que ele é um cara desocupado e está, né, jogando pedra lá no cunhado, que é um cara de sucesso? Ou esse sucesso do cunhado realmente é uma coisa fake, né? Uma coisa assim, uma máscara social, que não tem, né? Então, eu acho mais importante na história do que essas questões de ficar entrando cartas de tenente, falando de Segunda Guerra, de poço. Mas, no final, né, do capítulo 5, da parte 2, né? Deixa eu até arrumar aqui, fazer a listinha que eu não sabia onde eu parei, né? Então nós paramos no capítulo 5 da parte 2. Então ele vai literalmente ficar no fundo do poço, porque ele vai lá na casa abandonada, a casa assombrada, onde aconteceu, né, vários crimes ou mortes, né? Tá meio Edgar Allan Poe, né? A casa abandonada. Eu falei de Edgar Allan Poe aqui, mas tem várias referências a outros livros, né? E a outras músicas. Sempre tem isso, né? Então ele faz referência ao livro do Ernest Hemingway, literatura estadunidense, faz referência à música dos Beatles, né? Então ele gosta muito de música de jazz. Então ele vai contando histórias sempre pontuando com outras, né? O que ele está ouvindo, o que ele ouviu, né? Esse livro aqui me lembra outro livro. E aí no final ele vai lá na casa abandonada e desce até o poço. Assim, do nada ele vai, né, sentir a sensação de estar no fundo do poço, literalmente. Então, assim como nós temos lá o tenente, né, que realmente foi na guerra, ficou 3 dias com fome e sede dentro de um poço, né? A parte muito pesada do livro, que eu achei que realmente, mas é a guerra, né? Guerra é isso aí. Ele estava em território mongol, os soldados mongóis, né, jogaram ele dentro do poço, depois de terem torturado e matado o outro soldado lá, né? E aí ele foi resgatado pelo outro, né, 3 dias depois. Então, aí o protagonista repete a cena narrada pelo tenente, ou seja, de ficar no fundo do poço para ver como é que é. E aí termina, capítulo 5, no fundo do poço. Então ele fala assim, literalmente eu estou no fundo do poço. Então, nesse ponto ele encontrou uma forma de unir as duas narrativas. Ou seja, a narrativa lá da Segunda Guerra Mundial, né, que parece pontualmente alguns livros do Murakami. Ele não fala muito não. Lá no Caçando Carneiro já tem algumas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, tal, pontualmente. Mas aqui ele já deu uma abertura muito maior, né? Então vai explicar essas questões do Japão imperialista, Japão guerreiro, né? Bélico, de como é que os soldados morriam, né? E não se entregavam, eles morriam até a última bala, né? Assim, porque para eles era uma desonra voltar para casa tendo sido prisioneiro, né? Então tinha a questão dos kamikazes, né? Acabava lá os mísseis, eles jogavam um avião sobre os navios, né? Então toda essa questão da guerra ele aborda bastante, mais do que em outros livros, né? Não li todos os livros do Murakami, mas agora só faz sentido nessa parte agora que na vida real do protagonista ele realmente vai ficar no fundo do poço, né? Então vamos ver o que vai acontecer, se ele vai ter informação de onde foi a Komiko e se o gato sumiu mesmo,
né? Porque se o gato sumiu mesmo, significa que a Komiko não vai voltar mais, né? Então esse sumiço do gato foi uma premonição, podemos dizer assim, um presságio de que a Komiko ia embora. Com quem que ela foi embora, né? E quais são essas tretas desse Noboru que agora acha que é gente, né? Tá achando que é gente e quer ser político, né? Então vamos ver aí as cenas do próximo capítulo. Acho que mais uns 2 vídeos a gente consegue, né? Não resumir, mas comentar o que eu achei, né? Dessa obra aqui monumental, né? Do Murakami. Deixa eu ver quantas páginas aqui. Tem mais de 700, né? Então, mais de 700 páginas de história pela frente, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.